Vos saúdo, amados, com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Stanek, o pregador do mato menor, pregador do mundo. Enfim, passamos estudando Mateus 25 e no versículo, a partir do versículo 34, nós temos um texto muito mal interpretado, onde os professores de classe, as pessoas que fazem exposição da palavra de Deus, pegam esse texto para colocar terror em nós. Claro, nós temos essa responsabilidade de ir pregar o Evangelho. Mas esse texto de Mateus 25 é um texto muito rico. É um texto onde Jesus fala assim, onde Jesus fala assim a partir do versículo 34, preste atenção. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Os anjos já desceram, já fizeram a separação entre os bodes e as ovelhas. Já foi feita a separação, já estão à direita e à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, as ovelhas, os escolhidos: venham, benditos de meu Pai, recebam por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Você entendeu que eles já estão com o Senhor? Eles já foram separados, já estão à direita e já estão com o Senhor. Você vai ver onde que eu quero chegar. Eles já estão no reino do Pai. Venham, benditos de meu Pai. Então, entraram no reino. Ou estão separados para entrar no reino. Mas já estão do lado do Senhor. Cessou todas as obras. É o grande dia. Aqui ninguém pode fazer mais obra nenhuma. Eles já estão do lado do Senhor. Aí Jesus entra com um ponto que nós queremos destacar, que muitos professores usam esse texto para oprimir os irmãos. Que nós temos que fazer e acontecer. Olha só o que Jesus disse para eles que já estão com o Senhor. Tive fome e me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então, os justos que já estão com o Senhor, lhe responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Quando isso aconteceu?
E o rei responderá: em verdade, lhes digo que tudo o que vocês fizeram a algum desses meus pequeninos irmãos, fizeram a mim. Ponto. Já foi feito. Já estão com o Senhor. Então, esse texto aqui, muitos pegam e começam a oprimir. É que nós temos que ir para os presídios, para os hospitais. Acolher, praticar hospitalidade, claro. Temos que fazer todas essas obras. Mas a igreja, ela faz essas obras. Ela fez, o Senhor está dizendo que a igreja fez essas obras. E não é uma obra individual. Essa obra, ela é feita no coletivo. Tem gente que tem a capacidade dada por Deus de visitar o presídio. E quando um foi, ele está representando a igreja, o corpo de Cristo. Tem gente que tem a capacidade, o dom de visitar os hospitais. Está representando o corpo todo. Eles estão pasmados porque nem eles sabiam. É um representante que Deus está mandando. E o amor de Deus, às vezes, é tão até violento, porque ele toma uma pessoa sã e ele fica enfermo e vai para o hospital, o médico não descobre o que ele tem, e lá nesse hospital ele ganha uma alma e daqui a pouco o médico está dando alta, ele só foi lá para ganhar essa alma. Lembra de Paulo e Silas? Tomaram a surra, foram presos, só para ganhar o carcereiro e sua família. O amor de Deus. Então isso aqui não é um texto para ninguém oprimir ninguém. Nem todo mundo tem o dom. Quando Jesus partiu, o apóstolo Paulo disse que tinha mais de 500 irmãos. Jesus tinha mais de 500 discípulos. Mas a Bíblia diz, designou 70, ou seja, escolheu, separou, designar, é escolhido, separado, preparado, 70. Não é todo mundo que vai fazer essas obras. Um faz uma coisa, outro faz outra. Outro tem o dom de acolher, de visitar enfermos, presídio, e enfim. Ai de nós, se Jesus dependesse de nós, o Evangelho será pregado aos 4 cantos da terra, sim. Será pregado aos 4 cantos da terra, mas não depende de nós. Eu, por exemplo, já saí várias vezes para evangelizar, mas todas as almas que eu ganhei para o Senhor Jesus, elas foram enviadas a mim por Ele. É como os bichos foram enviados para a arca. Imagine se Noé tivesse que botar aqueles bichos na arca. Ele estava correndo atrás de bicho até hoje. Aí tem gente que ouve uma palavra dessa, interpreta esse texto mal e sai oprimindo os irmãos. Porque essas obras, amados, é só a igreja que faz. Só a igreja que tem essa capacidade de vestir, de visitar. Só. O mundo até faz, mas pelo viés ideológico. É o toma lá da cá, tem que ter um interesse. Eles dão com a mão e tiram com a outra. Arranca. Como a Bíblia diz, né? Arranca a lã das ovelhas. Arranca o que não tem. Mas a igreja genuína do Senhor Jesus,
ela tem essa capacidade, ela faz essas obras no coletivo. É por isso que eles estão pasmados, perguntando quando é que fizemos essas obras. Agora, para os ímpios, para aqueles que estiverem à esquerda do Senhor, ele vai dizer as mesmas coisas. Ele vai dizer para eles, ó, as mesmas coisas. Quando te vimos com fome, não te demos de comer, ou com sede, não te demos de beber. Quando te vimos estrangeiro e não te acolhemos, necessitando de roupa e não te vestimos, e tal, enfermos ou presos, ou te vimos com fome. Aí Jesus vai dizer que quando eles negaram aos pequeninos, esse é o ponto. Eles já estão com o Senhor. O ímpio, ele não faz essas obras. A gente tem até um camarada famoso que já morreu, e ele aparentemente dava dinheiro, e foi embutido na cabeça dos outros que ele dava dinheiro, porque ele pegava dinheiro e jogava para o alto, as pessoas avançavam e ele fazia programas distribuindo dinheiro. E com isso ele criou vários jogos, que eu não vou citar aqui, porque não é ético. Criou vários meios, e através desses meios, ele se tornou mais famoso, mais dinheiro, e isso que ele fazia, dava 100 para 1, até R$1.000, era só um marketing. Era só... ele estava fazendo um investimento, colocando na cabeça das pessoas que ele dava dinheiro. E não dá. Não dá. O ímpio não tem essa capacidade. Então, cuidado, os grandes avivamentos que abalaram essa terra, abalaram a América, abalaram vários países, eles vieram através da oração. Esse texto aqui é muito importante porque o início dele, vamos ver aqui. Eu perdi aqui o texto, eu vou me achar aqui. Mas Jesus designou, ou seja, separou, preparou 70 homens. E o texto diz, enviou. Enviou. Preste atenção nisso, enviou. Separou, capacitou e enviou. E já viu missionário morrer entre os índios, ser deportado dos Estados Unidos e de outros países porque não foram enviados por Deus. Foram influenciados, e a mal interpretação desse texto oprime. Mas no começo já diz, designou, separado, escolhido, separado. Olha que eram mais de 500. Eram mais de 500 irmãos, mas foram designados aqui. Lucas 10. E depois disto designou o Senhor ainda outros 70,
e os mandou adiante a sua face, ou seja, os enviou. Tá? Separados e enviados. Você foi separado? Ide pregai o evangelho. Separados e enviados. Até para sair para evangelizar, nós devemos perguntar ao Senhor: eu vou para onde que eu vou? Não depende de nós, depende de Deus. Não deixe ninguém te oprimir. E o outro ponto é esse aqui, ó, importante. Como eu disse, grandes homens que abalaram. Billy Graham, um grande pregador, ganhador de almas, mas eu esqueci o nome de um grande homem de Deus, missionário, que foi... ele se espelhava nesse missionário, me falha a memória agora o nome, e ele foi convidado para fazer uma viagem. Ele esteve onde esse missionário orava, e ele dobrou o joelho ali e disse para Deus: faz de novo, Senhor, faz comigo. Billy Graham foi um grande ganhador de almas, entre outros, que falaram para Deus: eis-me aqui, me dê almas, senão eu morro. Olha o que Jesus disse aqui, ó. Olha como é que o negócio é sério. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Vai na orelhada. Vai que os índios vão arquear a flecha, os canibais vão comer, porque é o Senhor da seara, o Senhor da ceifa que envia os obreiros. O que você pode fazer, se disponibilizar. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Faz de novo, faz comigo. Você entendeu? Que a missão da igreja, ela cumpre no automático, através do Espírito Santo. A igreja genuína de Jesus, ela pratica essas obras. No todo. Um faz uma coisa, outro faz outra coisa. Um visita os presos, outro visita os enfermos. Outro é acolhedor. É um corpo. É um corpo que... A igreja é um corpo, é o corpo de Cristo que faz todas essas obras. Tanto é que eles ficam assustados. Quando é que nós fizemos? Alguém vai dizer: eu nunca fiz essas obras. Fez porque você faz parte do corpo de Cristo. Esse é o meu entendimento nesse texto. Eu creio que é esclarecedor e para adoçar a nossa palavra aqui, para não ficar fora da palavra de Deus, ó, 1 Coríntios 15, 4. Foi sepultado, o apóstolo Paulo que está falando, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e mais tarde aos 12, segundo as Coríntios 15, 6. Depois disto, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Isso é Paulo que está falando. Paulo, que nasceu mais ou menos paralelo ao Senhor Jesus, ele que está dizendo. Jesus separou, Lucas 10,
de 1 a 3, designou, separou, escolheu. E se você quer essa missão ela não é porque a gente quer, o Espírito Santo toca no nosso coração. Eu estou pregando aqui, mas é o Espírito Santo. Eu queria agora estar dormindo, mas eu preciso trazer essa palavra, esse esclarecimento para você, não deixar ninguém te oprimir. Nós pregamos o Evangelho com a vida. E as pessoas que foram enviadas a mim, pelo Senhor, pelo Espírito Santo, é porque eles viram Deus em mim. Eles viram Deus em mim. Então nós pregamos com a vida, com o nosso temor, com a nossa obediência, com as vestes, a fala, o modo de pensar, de agir, de andar, de falar, de vestir, de um cidadão dos céus. Agora tem gente pregando o Evangelho que nem se converteu ainda. E quer pregar o Evangelho, precisa se converter, se arrepender e se converter. Se arrepender, confessar os seus pecados, se converter deles, deixar de praticá-los, se vestir, se portar, se comportar como um cidadão dos céus. E a nossa missão é, se o Espírito Santo não tocou em mim, como toca para mim vir pregar para você aqui no mato, já vai escurecer. Hoje é domingo, daqui a pouco estou na igreja, se Deus quiser. Creio que você vai estar também. Olha a nossa missão. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie os obreiros para a sua grande colheita. É a nossa missão. Orar. Como Billy Graham orou, como John Wesley orou, como outros oraram. Ai, minha alma, senão eu morro. Está pensando que essas orações vieram da vontade deles? Não. Não, não. Não. Eles foram, essa oração, intercessão do Espírito Santo. E eles foram usados por Deus para ganhar almas. Deus abençoe. Aquele abraço. Espero que tenha esclarecido a palavra do Senhor para você. Então a igreja faz todas essas obras. Toda vez que você passar por esse texto, lembra, essas obras a igreja pratica no coletivo. Toda vez que você passar por Mateus 25, a partir do 37. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? São as interrogações. Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei lhes responderá: em verdade lhes digo que tudo que vocês fizeram, as obras já foram feitas. Algum desses meus pequeninos irmãos a mim me fizeram. Que Deus abençoe. Aquele abraço. Até a próxima mensagem, se o Senhor assim nos permitir. Não se esqueça de se inscrever no canal do Pregador do Mato, nos seguir no Insta, no Face. E até a próxima, se Deus quiser.